Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Ela foi abandonada no altar, então se casou com um estranho na rua, sem perceber que ele era um bilionário. A chuva caía suavemente sobre Paris naquela manhã, uma chuva leve que parecia um abraço discreto para a cidade. As ruas, embora animadas, estavam desertas das promessas de felicidade e das risadas alegres dos convidados que deveriam estar lá. Em uma pequena igreja no 18º arrondissement, os sinos tocavam descontroladamente, mas não havia noivo. Apenas uma noiva com um olhar vazio, congelada diante de um altar deserto. Lena, 32, estava sozinha. Abandonado. Ela sempre imaginou esse dia como um sonho. As flores brancas, os olhares de admiração, a mão de Thomas na dela. Eles se conheceram na universidade, ela estudando artes, ele direito. O amor deles parecia forte, estável, sincero. Mas naquela manhã, tudo se despedaçou num instante. Thomas não estava lá. Não havia ninguém lá, exceto Lena. Ele havia enviado uma mensagem 5 minutos antes do início da cerimônia. Não posso. Perdoe-me. Não houve explicação, nem justificativa, apenas esta frase cruel, curta e seca. O tipo de mensagem que atinge mais forte que qualquer tapa. Lena sentiu as pernas cederem, mas se forçou a ficar ereta, a não chorar, a não gritar. Ela sentiu que a dor era profunda demais para transbordar em lágrimas. Tudo o que ela sentia era um vazio, um abismo enorme, como se tudo ao seu redor tivesse desaparecido, como se ela estivesse no centro de um nada do qual ninguém retornaria. Ela se virou lentamente, olhando para a porta da igreja, vazia, abandonada. Tudo o que ela havia construído estava desmoronando diante dela. Mas em vez de entrar em pânico, ela escolheu se levantar calmamente. O vestido de noiva pesava muito em seus ombros, mas ela não tinha forças para tirá-lo. Ela não era mais uma noiva, mas uma espectadora de um filme trágico que ela não havia escolhido. Lentamente, ela caminhou em direção à saída, arrastando o véu encharcado atrás de si, com a mente vazia de qualquer pensamento coerente. Ela não tinha ideia do que faria em seguida, mas uma coisa era clara: sua vida nunca mais seria a mesma. O som de seus saltos no chão da igreja ecoou no silêncio. Ela caminhou em direção à porta e, pouco antes de passar, parou por um momento. Ela virou a cabeça, como se quisesse dizer adeus àquele dia que deveria ter sido um dos mais lindos de sua vida. Mas ela não disse nada. Ela não tinha mais nada a dizer. Em frente ao Parque Monceau, Lena desabou em um banco, com as pernas fracas sob o peso da decepção. Ela tirou os saltos e os jogou para o lado como um ato final de rebelião contra a situação. Então, com um gesto nervoso, ela desfez o penteado que havia feito impecavelmente algumas horas antes, deixando cair em ondas rebeldes ao redor do rosto. Ela se sentia terrivelmente sozinha, vulnerável, mas, mais do que tudo, queria desaparecer. Desaparecer na multidão, longe do olhar acusador do mundo que a julgaria, longe da piedade das pessoas. Ela fechou os olhos, respirando profundamente o ar frio e úmido, tentando recuperar o equilíbrio, mas nada parecia acalmá-la. Tudo o que ela sentia era vazio, falta de sentido. Não havia espaço para raiva, apenas uma estranha aceitação da perda. Foi quando ele apareceu. Um homem alto e negro, de figura imponente e barba bem aparada. Ele usava um casaco longo, longo demais para a estação, e parecia desconectado de tudo ao seu redor, como se fosse apenas um espectador naquele mundo. Ele sentou-se na outra ponta do banco, a uma distância respeitosa, mas sua presença parecia preencher o espaço de uma forma inexplicável. Ele não disse nada por vários minutos, apenas observou a chuva cair. Lena, perdida em pensamentos, mal ouviu a princípio. Então, finalmente, ele quebrou o silêncio. Dia ruim para casar? Ele disse em voz baixa, mas cheia de compreensão. Lena virou a cabeça lentamente, um pouco surpresa. Seus olhos, que haviam se fechado alguns momentos antes, encontraram os daquele homem, e ela se sentiu repentinamente desperta, como se um véu estivesse se levantando. Seus traços eram imbuídos de serenidade, e seu olhar, suave e misterioso, parecia compreender sem julgar. O pior, ela respondeu, sem pensar muito. Ela sentia que sua voz estava desconectada da realidade. Como se ela falasse sem saber o que estava dizendo.
O homem então sorriu para ele, um sorriso sincero, sem zombaria. Era um sorriso triste, mas doce, como um reflexo de um mundo que ele conhecia bem, um mundo de decepções, perdas e novos começos. Meu nome é Malik, ele disse. Lena permaneceu em silêncio por um momento, lutando contra a confusão que começava a se instalar em sua mente. Quem era esse homem? Por que ele estava falando com ela? Mas no fundo, ela não se importava. Ela não esperava nada deste mundo. Ela já tinha sido abandonada uma vez, então por que não se entregar a um pouco de loucura? Um momento de absurdo. Lena, ela respondeu, com um toque de ironia na voz. Ex-futura noiva. Ela olhou para ele intensamente, procurando em seus olhos por algo, uma pista, uma resposta. Não havia nenhuma. Ele estava ali, presente, em sua simplicidade. Um homem entre muitos, e ainda assim, de uma forma estranha, ele parecia ser tudo o que ela precisava ver naquele preciso momento. De repente, ela se sentiu desesperada, mas também mais viva do que nunca, um pouco embriagada de dor e alívio. Com um sorriso quase imperceptível, ela disse, meio séria, meio fatalista: se você é solteiro, case-se comigo. Dessa forma meu dia não será completamente ridículo. Para sua surpresa, Malik simplesmente respondeu: tudo bem. Malik acreditou na palavra dela. Nenhuma palavra mais, sem hesitação. Ele se levantou lentamente do banco, limpou o casaco encharcado de chuva e estendeu a mão para ela, como se a convidasse para dançar no baile do improvável. Lena olhou para ele, meio incrédula, meio aliviada. Ela não imaginava que ele realmente aceitaria. Mas ele conseguiu. Talvez a loucura deste dia merecesse um final igualmente insano. Eles caminhavam lado a lado pelas ruas de Paris, ainda dormentes pela chuva, seus passos ecoando nos paralelepípedos como uma estranha procissão. Malik a levou até um pequeno café de bairro, situado entre um açougue e uma loja de armarinhos, cuja placa piscava fracamente, Jasmine. O lugar parecia atemporal, um lugar esquecido pelos mapas turísticos, mas que exalava autenticidade. O cheiro de café, misturado ao de pão quente, os envolveu assim que cruzaram a soleira. O proprietário, um velho argelino chamado Farid, olhou para cima e parou no mesmo instante quando viu Malik entrar com uma noiva encharcada até os ossos. Seu olhar mudou de Malik para Lena e depois para suas mãos unidas. Ele não fez nenhuma pergunta, apenas deu um sorriso cúmplice. Mais uma de suas ideias estranhas, hein, Malik? Ele disse, rindo baixinho. Hoje eu vou me casar, Farid. Farid começou a rir e depois ficou estranhamente sério novamente. Ele assentiu lentamente, como se entendesse a intenção mesmo sem as palavras. Então serei sua testemunha. O prazer é meu. Uma jovem garçonete, Aisha, com o cabelo preso em um lenço colorido, improvisou uma cerimônia. Ela fez uma pequena reverência exagerada, segurando um antigo livro de ordens como se fosse um registro oficial. Malik pegou a mão de Lena e olhou em seus olhos com intensidade gentil. Lena, você quer se casar comigo, pelo menos por hoje? Ele perguntou, seu tom meio sério, meio poético. Sim, ela respondeu sem hesitar. E por hoje, prometo não fugir. Eles assinaram uma página do caderno com uma caneta gasta, que mais riscava do que escrevia. Farid carimbou a página com um velho carimbo seco que não marcava mais nada. Depois, eles beberam café preto em vez de champanhe e dividiram uma fatia de bolo seco que estava embaixo de uma redoma de vidro. Era um absurdo. Foi perfeito. Eles riram, eles choraram. Às vezes, Lena caía na gargalhada sem motivo e depois soluçava silenciosamente. Malik nunca a julgou. Ele não perguntou por que Thomas a havia deixado. Ele não tentou descobrir quais ferimentos ela tinha. Em vez disso, ele falou com ela sobre poesia sufi, sobre Rumi, sobre suas viagens ao Mali, Turquia e Zanzibar. Ele contou a ela sobre as noites que passou observando as estrelas do telhado de sua casa em Timbuktu, o silêncio que ele valorizava mais do que as conversas e a solidão que ele aceitava como uma velha amiga. Estou cansado das pessoas quererem tudo, menos o que eu sou, ele confidenciou, olhando para sua xícara vazia. E eu estou cansada de amar e esperar ser o suficiente, ela respondeu, com a voz baixa. Eles ficaram lá por horas, até o café fechar. Farid carinhosamente desejou-lhes boa sorte. Malik acompanhou Lena até sua casa,
um pequeno apartamento em cima de uma livraria fechada há anos, cujas vitrines ainda exibiam títulos de outra época. As escadas rangiam sob seus pés. O quarto era simples, uma cama de solteiro, um colchão no chão, um abajur vazio e pilhas de livros servindo de mobília. O ar cheirava a incenso, couro envelhecido e um toque de lavanda. Não havia nada de luxuoso. Mas havia uma paz estranha. Malik entregou-lhe um pijama limpo, calças de algodão largas e uma camiseta desbotada. Ele virou as costas enquanto ela se trocava e então simplesmente lhe desejou: "Boa noite, senhora." Lena sorriu. Pela primeira vez em semanas, ela sorriu sem sentir dor. Ela dormiu profundamente, sem pesadelos. Lena ficou lá por várias semanas. Eles viviam como um casal, sem nunca dizerem o que eram. Eles cozinhavam juntos, arroz, peixe, torradas com mel. Eles passeavam pelas ruas de Paris como duas almas escapadas de um filme de arte, parando para ouvir os músicos, ler as placas das livrarias e contemplar os pombos. De manhã, Malik escreveu. Ele rabiscou em cadernos e os empilhou debaixo da cama. Ele às vezes dizia a ela: "Escrevo para aqueles que viveram muito em silêncio." Às vezes ele desaparecia por um dia inteiro. Ele voltava com flores murchas que chamava de sobreviventes ou com poemas rabiscados em guardanapos de papel. Ele recusou selfies. Ele nunca atendeu chamadas de vídeo. Seu número de telefone mudava a cada 2 dias. Ele apagou suas mensagens, sua história, seus rastros. Lena não fez perguntas. Mas lá no fundo, uma dúvida crescia. Uma noite, enquanto jantavam lentilhas e pão, ela o encarou por um longo tempo. "Você está escondendo alguma coisa, não é?" Ele deu de ombros. Ele não se esquivou. Ele não negou. "Talvez. Mas nada que possa lhe fazer mal." Ela assentiu. Não foi uma resposta, mas foi o suficiente. Malik tinha um jeito de olhar para ela que era suficiente para silenciar seus medos. Ela sabia que ele carregava segredos. Mas, pela primeira vez, ela não precisava saber de tudo para se sentir segura. Ela estava aprendendo a viver novamente. Existir por si mesmo. Acordar sem sentir um peso. Rindo à toa. Dançando sozinha na cozinha quando ela pensava que ele não podia vê-la. E ele, Malik, escrevia cada vez mais. Palavras que ela não leu. Frases que ele escondeu em envelopes. Um mistério pairava ao seu redor, como um véu que ele não queria levantar. Mas nessa névoa, Lena encontrou abrigo. Ela ainda não sabia que o que ele estava escondendo dela viraria tudo o que ela achava que sabia de cabeça para baixo. Certa manhã, o apartamento estava silencioso. Um silêncio anormal. Lena acordou sozinha. O lado da cama de Malik era frio e impecavelmente feito. O pijama que ele usou no dia anterior não estava na cesta. Seus cadernos sumiram, assim como sua jaqueta favorita, sua velha bolsa de couro e até mesmo a pequena caixa onde ele guardava suas canetas. Nada parecia ter sido forçado ou apressado. Era como se ele nunca tivesse existido. Ele não deixou nenhum bilhete nem pista. Nem mesmo um poema rabiscado. A princípio, Lena pensou que fosse uma emergência. Então, uma piada. Depois, para um vazamento. Ela esperou 2 dias. Então ela entrou em pânico. Ela voltou ao café Le Jasmine. Farid deu de ombros, parecendo apologético. Ele não me disse nada. Ele era um homem discreto. Mas eu sempre senti que ele não ficaria. Ela visitou a livraria no térreo do prédio, embora estivesse fechada há anos. Ninguém conhecia o dono. A polícia foi educada, mas de pouca ajuda. Sem um nome verdadeiro, sem um endereço, sem uma identidade. Malik não existia em lugar nenhum. Até mesmo seus telefones antigos não estavam mais ativos. Lena vasculhou a cidade como uma alma perdida. Ela visitou os cais, os parques, as pontes que eles amavam. Ela entrevistou moradores de rua, jornaleiros e vendedores de livros usados. Ninguém tinha visto um homem que correspondesse à sua descrição. As semanas se transformaram em meses. M. 2. Então, 6. Desta vez, Lena não chorou. Ela não conseguiu. Ela vagava num vazio estranho, suspensa entre o absurdo e o abandono.
Ela pensou que estava voltando à vida. E lá estava ela, sozinha novamente. Mas pior que sozinho, assombrado por um amor sem explicação, sem despedida. Numa manhã de outono, a campainha tocou. Lena desceu as escadas, de pijama, com olheiras. Uma carta o esperava na caixa de correio. Um envelope rígido, de marfim, selado com selo dourado com um emblema desconhecido. O selo dizia Genebra. Dentro, um convite simples, frio e formal. Varnier e Associados. Genebra. Reunião confidencial. Arquivo do espólio do Sr. Malik El-Amin. Ela quase rasgou. Uma farsa. Um erro. E, no entanto, algo compeliu-a a acreditar. No dia seguinte, ela pegou um trem para a Suíça, com as mãos tremendo e o coração batendo forte como antes de uma tempestade. Em Genebra, ela foi recebida em um escritório imaculado, quase irreal. Uma jovem de voz calma o cumprimentou. Ela usava um terno cinza e tinha um olhar sério. Senhora Lena Dubois? Ela disse, levantando-se. Sim. Mas, acho que há um erro. O advogado lhe entregou um arquivo perfeitamente organizado com seu nome. Em frente, o Maliks. Você é a esposa legal do Sr. Malik El-Amin. Lena congelou. Esse casamento foi uma piada. Um jogo. Não era real. O advogado sorriu levemente, quase ternamente. Na verdade, ele oficializou em Dubai, em um consulado particular. Ele tinha os documentos. As assinaturas. Legalização. Ele se casou com você. De verdade. Lena sentiu o chão ceder sob seus pés. Quem? Quem era Malik? Ela perguntou, com a voz embargada. O advogado abriu um segundo arquivo, muito mais grosso. Malik El-Amin foi um dos herdeiros mais reservados do Golfo. Vindo de uma família cuja fortuna foi construída ao longo de séculos de comércio, investimento e influência. Ele possuía ações em 6 empresas no mundo todo, um fundo humanitário avaliado em mais de 1 bilhão de euros e uma ilha particular no Oceano Índico. Lena piscou. É impossível. Ele morava em um pequeno quarto em cima de uma livraria abandonada. Ele estava fugindo disso. Poder, vigilância, obrigações. Ele havia escolhido o anonimato. E ele está morto, senhora. Seu barco foi encontrado vazio, à deriva na costa de Omã. 2 meses atrás. Lena sentiu uma lâmina de gelo atravessar seu peito. 2 meses. Esse foi o dia em que ele desapareceu. Por quê? Por que eu? O advogado entregou-lhe um caderno preto, encadernado em couro. A última página era uma carta escrita com a letra de Malik. Lena. Nasci cercado de riqueza, mas nunca tive nada que significasse alguma coisa até você. Eu vivi com medo de ser amado pelo meu nome, pela minha herança, pelo que represento. Mas você me deu seu olhar sem pedir nada. Você se casou comigo sem conhecer meu passado. Você amou minha pobreza escolhida, meu silêncio, minhas palavras rabiscadas. Era isso que eu estava procurando. Não uma esposa, mas uma verdade. Não pude ficar. Eu tinha que resolver as coisas, proteger o que confiei a você. E eu fui embora sem saber se voltaria. Mas agora, tudo o que tenho, tudo, é seu. Não por pena, mas porque você me viu, de verdade. Essa é a única riqueza que quero passar adiante. Seu marido, para sempre. Malik. Lena chorou pela primeira vez em meses. Desta vez não senti dor, mas fiquei tonta. De amor também. Na sala silenciosa e branca, o advogado colocou um pequeno objeto no centro da mesa. Um telefone velho e desgastado, com uma caixa rachada no canto. Não é um dispositivo de luxo, nem um símbolo de riqueza. Uma ferramenta simples. Na tela, apenas um arquivo, vídeo_m.perso. Lena hesitou. Seus dedos tremiam quando ela finalmente tocou no botão palestra. A imagem piscou e depois clareou. Malik apareceu sentado em uma poltrona de madeira, de costas para uma janela banhada pela luz. Ele usava uma camisa amassada, e seus olhos, mais brilhantes do que nunca, pareciam conter oceanos. Sua voz, profunda e calma, ecoou pela sala como uma bênção de outro mundo. Lena. Se você está vendo isso, significa que não estou mais aqui.
Eu sempre soube que meus passos me levariam a algum lugar de onde eu não retornaria. Mas eu não queria ir embora sem que você soubesse. Eu queria te amar como um homem simples, porque é isso que eu sou, no fundo. Um homem cansado de olhares interessados, sorrisos calculados, mãos estendidas para pegar. Com você eu fui verdadeiro. Você não pediu nada. Você me deixou silêncio, espaço, paz. O que eu tenho, esse dinheiro, esses títulos, essas propriedades, não vale nada comparado ao seu riso no banco do Parque Monsial, sua cabeça inclinada sobre meus cadernos, seus dedos roçando os meus na cozinha. Deixei você sem uma explicação. Era covardia, mas também esperança. Que você não me ama pelo que eu tive, mas pelo que eu fui. Você me curou, Lena. Você costurou um coração danificado sem nem perceber. Então me faça uma última promessa. Tudo. Amar novamente. E nunca se esqueça. Você é a única riqueza que já importou para mim. A imagem congelou e depois ficou escura. Lena ficou ali, com o rosto molhado de lágrimas silenciosas, o coração devastado, mas brilhante. Pela primeira vez, ela sentiu paz. Uma paz estranha, quase dolorosa, mas plena. O vento soprava suavemente nas muralhas de Essaouira. Nesta cidade de pescadores, músicos e silêncio azul, Lena encontrou refúgio. Ela rejeitou a mídia, os oportunistas, os curiosos. Ela tinha vendido os iates, as joias, as vilas. Ela manteve a ilha, mas a transformou em uma reserva natural. Ela havia fundado algo maior que a dor. A Fundação Malik. Cada escola construída teve um nome tirado de um poema. Cada criança adotada pelo projeto recebeu um livro com seu nome. Ela viajou com frequência. Iraque, Congo, Haiti, Ucrânia. Onde os corações estavam partidos, ela levou palavras, cuidado e calor. Ela falava pouco, mas sempre ouvia. Em Essaouira, ela morava em uma casa branca simples cercada por jasmins e limoeiros. Uma casa com paredes cheias de livros, fotos de crianças do mundo todo e, na sala de estar, um retrato a carvão, Malik, com os olhos um pouco tristes e o sorriso leve. Ela não parou de amar. Não outra pessoa ainda, não exatamente, mas a vida, de novo. Todas as manhãs ela escrevia Cartas para Malik. Histórias para crianças. Poemas sobre ausência. Doces canções que ela às vezes cantava ao vento. E algumas noites, quando o céu ficava vermelho e o mar respirava lentamente, ela se sentava em um banco de pedra de frente para o horizonte. Ela ficou lá por muito tempo. Às vezes horas. Ela fechou os olhos, deixou o vento acariciar suas bochechas e sussurrou suavemente, quase como uma prece. Obrigado, Malik. E no eco das ondas, ela às vezes pensava ouvir. Estou aqui.